Muito bem-vindos, programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje vamos falar sobre logística. A logística como desafio, como ação, como atividade da nossa economia e principalmente o nosso curso de logística aqui na Univates, logo após a abertura do programa. Muito bem, começando então o nosso programa. Boa noite a você que está nos assistindo. O programa é gravado aqui na Univates. Boa tarde aos nossos convidados, muito bem-vindos. Obrigado pelo convite e por terem aceito o nosso convite, né? Temos conosco aqui o senhor Valmor Scapini, representante da empresa Scala, né? Com muitos anos de experiência na área de logística. E os nossos professores Lisete Berrat, que é coordenadora atualmente do curso de logística, e o professor Samuel Martim de Conto, professor também da área, já foi coordenador do curso de logística. Obrigado pela presença. Logística é um tema que está presente na nossa vida e nem sempre a gente para pensar. Ou melhor, a gente normalmente pensa na logística quando ela não funciona, né? Como é que vocês definem esse conceito de logística? Bem, Sandro, primeiramente agradecendo a oportunidade, logística, na verdade, é um conceito bastante amplo, é uma área bastante ampla. E ela começou lá atrás, algumas décadas atrás, quando os países, enfim, precisavam mandar tropas para as guerras, né? Então é toda uma questão logística, né? Tanto os homens que vão à guerra, quanto o armamento, a alimentação, manter esse pessoal lá, né? Então, tudo por trás é logística. Mais recentemente no nosso país, né, a área de logística ela começou a ser observada como uma área mais estratégica. Por quê? Assim como nós temos dentro das organizações a área de produção, a área de marketing, a área financeira, a área contábil, a área de recursos humanos, pensada no sentido de desenvolver essas áreas para trazer melhor retorno para as empresas, para as organizações, também foi pensado, também foi adotada a mesma sistemática para a área de logística. Então, quando a gente fala a logística de uma empresa não está funcionando, ou um produto que eu comprei pela internet demorou para chegar, é problema de logística. Sim, mas isso é só uma parte da logística, né? Uhum. A logística, numa organização, eu sempre comento com os alunos que vêm nos visitar nas feiras de cursos, enfim, querem saber também como é que funciona, o que é a área de logística, né? É muito simples para entender. Quando uma empresa fabrica uma camisa, né, ela tem que comprar a matéria-prima, tem que comprar o tecido, tem que comprar os botões, tem que comprar linhas, enfim. Uma série de elementos para produzir. Então, desde a entrada da matéria-prima na empresa que vai produzir essa camisa, até a logística interna, como nós chamamos, né? Ou seja, a matéria-prima entra num lado da fábrica e a linha de produção pode estar lá no meio, ou lá do outro lado da fábrica. Então, toda essa movimentação de materiais dentro da empresa, né, também é logística interna. Aí, ok, a peça de roupa, enfim, é produzida, está pronta, aí vai ser distribuída. Então, qual é a melhor maneira de fazer essa distribuição, né? E aí, obviamente, no nosso país, no caso Brasil, né, nós temos uma predominância do transporte rodoviário, que aí o seu Valmor está aqui, depois vai abordar com muito mais propriedade esse modal. Mas, no Vale do Aquari, nós já tivemos outros modais de transporte mais atuantes. Eles ainda estão não em atividade fortemente, mas ainda estão disponíveis. Recentemente nós tivemos a reabertura do aeródromo lá de Estrela. Uhum. Nós temos o porto, né? Uhum. Nós temos a linha ferroviária.
que algumas décadas atrás essa produção ela era toda escoada pelo rio Taquari. Inclusive, muitas das cidades aqui do Vale do Taquari, elas, na sua fundação, né, elas começaram o transporte de mercadorias e alimentos era pelo rio Taquari. Né? Então, por isso que também as cidades mais antigas do Vale são lindeiras ao rio Taquari. Então, toda essa questão de logística, ela tem uma importância muito maior no nosso dia a dia, né, e atualmente, porque cada vez mais a gente não tem tempo para nada. Ou seja, o que é não ter tempo para nada? Chega final de semana, eu esqueci de comprar tal produto. Quando é que chega? Então, se chegar no prazo certo, eu dou algumas estrelinhas para aquela loja. Se chegar depois daquela data que ela me prometeu, eu vou negativar aquela loja. Né? Então, por isso que a logística ela é tão importante. Obviamente que as pessoas, de maneira geral, veem a logística somente na parte final, que é o transporte. Perfeito. Mas tem toda etapas anteriores, né, que também é logística. Importante essa tua colocação, porque às vezes a gente vai para uma loja, a gente vai num supermercado, a gente vai num ambiente de compra e aí diz, olha, tal produto está em falta. Às vezes o problema não é o processo de entrega, às vezes o problema foi a encomenda, a logística interna que não identificou o momento certo de fazer a encomenda para que estivesse ali antes do produto terminar. Quer dizer, falhou a logística interna e não a logística de entrega. Um pouquinho por aí. Exatamente. Esse pode ser um dos problemas, né? Pode ser outro problema, agora a gente está no período final de ano, né, onde aumenta o volume de consumo, sobrecarga, enfim. Eu vou comprar, sei lá, uma televisão nova, não, esse modelo só para janeiro. Certo. Quer dizer, não é o problema da loja aqui, pode ser um problema na fábrica. Sim, né, toda que a fábrica não consegue atender a demanda que está tendo agora nesse período. Então, é bastante complexo isso. São mais elementos. Obviamente que ao longo do curso de logística aqui da Univates, nós temos algumas disciplinas que, por exemplo, os estudantes aprendem a planejar a produção. Perfeito. Planejamento e controle da produção. Ou seja, conforme as demandas sazonais, inclusive, porque nós temos períodos do ano o ano que vem, por exemplo, nós vamos ter Copa do Mundo. Sim. Então, metade do ano, a demanda por televisões, enfim, vai aumentar. Né? Então, nós temos alguns períodos assim que a demanda ela aumenta. E isso, os profissionais que atuam na área de logística, eles estão capacitados, preparados para atender essa... Legal. Vamos falar sobre isso mais adiante, quando a gente elencar algumas das características do curso. Por favor, Sr. Valmor, um pouquinho do seu olhar sobre essa área. A logística, como foi comentado, ela é bem ampla, muito abrangente. E ela interfere em todos os momentos da vida social nossa, industrial e comercial. Nós não tínhamos essa visão no passado recente. A gente falava em logística quando se fazia movimentação de cargas. E não é isso aí. Sim. A logística impacta na mobilidade de papéis, documentos legais e formais. Então, ela é muito abrangente. Eu quero fazer a colocação, professor, que nesse contexto da logística, quando quer uma falha de programação, seja ela no abastecimento de fábrica ou na expedição da mercadoria acabada, tá? Existe um índice de erro muito grande aí, muito alto, com toda a tecnologia que tem, mas como o Brasil tem muitas oscilações no seu mercado, picos de altos e baixos, e quando acontece esse buraco, esse gap aí, nós somos chamados, transportador. Por favor, me ajude, eu preciso entregar uma carga. Como eu faço para contornar? Uma carga com mais agilidade. Então, o transportador acaba suprindo essas falhas que existem nessa cadeia logística. Ele acaba sendo a variável que dá para articular aí no meio para agilizar ou não o processo. Ele nos exige. Daí vem a questão de como atender essa demanda emergencial dentro do legal. Porque, normalmente, o transporte ele atendia de uma forma anormal. E essa anormalidade, não sei quando vai se falar sobre a questão de segurança, né? Essa anormalidade induz muito a incidências de
de problemas de acidente, né? Claro. Daí, então vem a questão, como é que você atende essa demanda, atendendo o legal e a responsabilidade social? É um desafio bem grande. Perfeito, ótimo. É boa variável que se insere aí. Professora Elisete, um pouquinho do seu olhar sobre a área da logística ainda para a nossa introdução. Na verdade, muito já foi dito pelos colegas, mas é bem essa questão. Impacta, inclusive, na questão da satisfação do cliente, né? Porque, como o professor Samuel colocou, né? Na medida em que o produto não está posto na hora certa, do jeito certo que o cliente quer, o insatisfeito é aquele lá na ponta que é o cliente, né? Então, isso justifica toda a importância do tema logística no mercado como um todo, né? Desde a entrada da matéria-prima no processo produtivo, a questão da programação, planejamento e controle de produção, no caso, né? O despacho dessa mercadoria e as questões legais agora, né, seu Valmor, que as transportadoras precisam cumprir, enfim, no sentido até de regulamentar isso, eu acho que é bem importante, né? Exato, no sentido da segurança dos profissionais que atuam nesse mercado, né? E impacta lá no final na questão do cliente, né? Satisfação ou insatisfação. Então é uma cadeia onde os elos todos eles precisam estar interligados. Então aí está a grande importância do tema logística, da questão logística. Perfeito. Né? Fizemos a nossa introdução. Para o próximo tema, para o próximo bloco, vou pedir, já vou deixar o tema aqui. Vamos falar um pouquinho quais são as variáveis que vão ser necessárias para um bom profissional da área de logística. Por exemplo, imagino que a área de gestão entra, a área de novas tecnologias entra, a área de planejamento entra, a questão legal, né? Hoje a exportação ela não obedece mais fronteiras, entra. Então vamos conversar assim um pouquinho de quais são as variáveis que impactam dentro desse contexto da logística hoje. Já voltamos após o intervalo para o nosso segundo bloco. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, falando sobre o conceito de logística e o nosso curso de logística aqui da Univates. Conosco a professora Lisete Berrat, coordenadora do curso de logística, também o professor Samuel Martim de Conto, do curso de logística, e o empresário Valmor Scapini, que é representante da empresa Scala, que atua no segmento. Falávamos lá no primeiro bloco que são muitos elementos, um pouco de gestor, um pouco de desenvolvedor de tecnologia ou de entender quais são os novos modais, as novas implicações. O cara tem que ter um pouquinho de processo de planejamento, tem que ser gestor de recursos. Como é que é formar um profissional de logística para atuar, tanto na formação quanto na necessidade da empresa lá onde o seu Valmor atua? Bem, na verdade, o profissional, o estudante que faz o curso de logística aqui na Univates, assim como eu imagino que todos os demais profissionais formados nos cursos aqui, eles têm que ter uma visão ampla da sua área. Não somente, obviamente, na sua área que é logística, mas também as outras áreas que fazem conexão com a logística. Então, conforme eu falei anteriormente, o profissional ou o estudante de logística, ele vai ter lá os seus conhecimentos de marketing, de finanças, de custos, de produção, porque ele pode atuar nessa ligação entre a matéria-prima e a produção, ou seja, junto com o profissional de engenharia de produção, por exemplo. Também vai ter conhecimentos relacionados a recursos humanos, porque ele pode ser um responsável por uma área logística, então ele vai gerenciar também outras pessoas, né? Obviamente, a maior parte do conhecimento que nós abordamos aqui no curso é relacionado à logística, né? E é nessa parte da logística, então, onde a gente utiliza o laboratório, por exemplo, de logística, que nós temos a sala especial de logística, nós temos laboratórios de informática, onde fazemos simulações, tanto da questão do planejamento e controle da produção, quanto relacionado a atividades logísticas. Então, na verdade, nós temos toda uma infraestrutura aqui na instituição que propicia
além do conhecimento que os nossos professores trazem, né, propicia uma boa formação do estudante. Obviamente que o estudante, depois de concluir um curso superior, se ele parar, ele vai ficar desatualizado, né? Então, na verdade, essa questão é todas as profissões, né? Nós precisamos estar constantemente em busca de novos conhecimentos. Nós, professores, né, Prof. Lisete, nós também estamos constantemente participando de oficinas, cursos, eventos, onde nós também vamos nos reciclando e buscando também, tendo acesso a novos conhecimentos. Porque eu imagino que, assim como uma área da medicina, uma área do direito, uma área de contábeis, que as normas, as legislações vão alterando, os recursos e os desafios na logística também vão se alterando, né? Exatamente, só para complementar também, o professor Samuel bem colocou, viagens técnicas, né, que a gente tem a viagem de Isso vivência. acontece já no curso? Aconteceu no ano passado, em 2018 vai ocorrer novamente, né, onde os alunos têm toda uma experiência, onde vão visitar empresas fora, vão ver a questão logística fora também, eles vão planejar essa viagem, vão pensar ela, né, vão vivenciar a questão da logística lá fora, né, depois voltam para a sala de aula, fazem um debate, conversam sobre isso, discutem e vê estudos de casos dentro da sala de aula também, palestrantes, às vezes, que vêm colocar como é que é a vivência lá fora, como é que é a realidade, né, e toda uma preocupação com a instituição que nós temos enquanto professores e coordenadores de curso, de tentar linkar ao máximo a teoria com a prática, né? Porque, na verdade, a apreensão do conhecimento se dá com o aluno, ao estudante, na medida em que ele consegue conciliar a teoria com a prática, né? Por vezes, no início do curso, alunos eles acabam não tendo muita experiência profissional, né? Então, quando tu trabalha a questão teórica em sala de aula, fica um pouco distante isso, né? Então, na medida assim, fóruns, debates, discussões, cases e tal, palestras, essas vivências, tudo reforça assim para que ele consiga efetivamente conciliar a parte teórica com a parte prática, que é onde se dá a apreensão do conhecimento, né? Isso é bem bacana. Perfeito. Exatamente, Prof. Lisete, complementando então, nós tivemos no primeiro semestre, né, a disciplina Vivência em Logística, onde nós tivemos um grupo de estudantes, nós planejamos toda a viagem, foi para a Argentina, inclusive o seu Valmor estava lá, onde palestrou para a turma, né? Exatamente. Trocamos, aprendemos bastante, né? Essa parte de como é atuar no mercado externo, né? Fazendo esse transporte internacional e atender às legislações de dois países, né? Também aproveitando essa participação do seu Valmor, porque no primeiro semestre também, em março, nós fizemos uma parceria, o curso de logística, com a Escala Logística. Então, é uma série de atividades que nós estamos promovendo em parceria, né? E a vivência com a participação do seu Valmor foi uma dessas participações. Trazendo essa experiência para dentro do curso. Trazendo essa experiência para dentro do curso. Então, nós estivemos lá durante uma semana, na segunda quinzena de maio, visitando algumas empresas na Argentina e tendo a participação do seu Valmor, então, numa quinta-feira de manhã lá, a participação dele. Como é que é essa experiência para a Escala? Está no seu meio, está no seu ambiente, mas também participando de um processo de formação. Bom, inicialmente, eu tenho que ratificar que, como empresário, eu não vejo como desenvolver uma empresa sem estar conectada à empresa com a universidade, com o conhecimento. Eu não consigo entender isso porque a evolução é tão rápida e a forma de acelerar esse procedimento é ter essa conexão. Então, me senti muito feliz, professor, poder passar um pouco das experiências diárias nossas para vocês e também da universidade ter essa... Criar um espaço, uma troca, né? Uma troca de conhecimentos, tá? É fundamental isso aí. A Escala fez esse projeto neste ano, ela tem essa percepção, essa sensibilidade da necessidade dessa conexão com a universidade, entidade de classe, qualquer ente que crie novas oportunidades. Tá?
E pretendendo, professor, se houver de vosso interesse, continuar. Porque eu leio toda vez que há a inserção de um material da universidade dentro da logística, eu a leio e vejo que foi uma forma que a Scala viu de socializar o conhecimento. Uhum. Eu nunca na minha vida fui egoísta em não compartilhar aquilo que eu sabia. Sempre compartilhei. Sim. Tem uma percepção, um compromisso meu. Então, professor, quiçá continuemos assim, espraiar o conhecimento, né, da logística, porque a logística ela é muito cara no Brasil. Uhum. Ela é o dobro do que o mercado mais competitivos. E para nós podermos sobreviver, tá, é fundamental que nós consigamos adequar esses custos. Como é que adequamos esses custos? Com gente preparada, com visão sistêmica e que são proativos. A logística, eu falo mais da área de armazéns e de transporte. Tem que ter a percepção da urgência, tem que ter a visão sistêmica e tem que pensar diferente. Se nós não fizermos isso, estamos fadados ao insucesso. Por isso que o conhecimento técnico é imprescindível. E digo aos nossos alunos que tenham a percepção do senso da urgência de fazer diferente. Porque se quiserem fazer as coisas que sempre fizemos, vai dar errado. E o Brasil é a bola da vez com relação à adequação da sua logística. Com imensos desafios, desde a infraestrutura, a capacidade técnica e até o capital. Então, que tenhamos gente bem preparada para que cada um no seu nicho de mercado, no seu tamanho, consigamos sobreviver. Vamos ser objetivos e diretos. O senhor trabalha muito fortemente com o transporte rodoviário na sua empresa. Acho que é óbvio que a questão não é eliminar o transporte rodoviário, mas se diz muito que falta novos modais. Isso é uma realidade no Brasil? Vou fazer um pequeno histórico para vocês. Certo. Por que o transporte rodoviário no Brasil, ele carregou o Brasil? A verdade é esta, o transporte rodoviário carregou o Brasil. Porque lá na origem, começo pelo meu pai, pelo meu tio, fundador do Scapini, eram agricultores que viviam nas intempéries do tempo. Daí, quando compraram um caminhão, já não se molhavam mais para trabalhar. Quer dizer que aquele esforço físico foi transferido para o caminhão. Certo. Naquele esforço físico fez com que o Brasil se desenvolvesse e as cargas fossem transportadas a que preço fosse. Essa que é a verdade, porque não havia legislação que fizesse isso. À medida que o volume aumentou e os demais modais, que lamento não terem aí, porque você sabe que o caminhão é imprescindível em qualquer atividade. Claro. Você vai para a Europa, é fila de caminhão, tanto quanto aqui, mas lá tem o trem e tem o navio também. Esses modais devem ser desenvolvidos para quê? Para que esse conjunto de meios da locomoção das mercadorias fique num ambiente competitivo. O transporte, nessa cadeia toda aí, o que ele fez? Além do esforço físico, ele começou a ampliar as nossas composições. Eu dizia para um amigo meu no passado, chega de botar isso em caminhão. O que aconteceu? O transporte começou a ser tão eficiente, que fez com que outros modais ficassem para trás. Agora, está acontecendo uma outra revolução. Uma outra revolução que é a seguinte, tudo isso está sendo normatizado e legalizado e colocado às leis. Vai ter um novo momento, na minha percepção, que nós temos que estar, eu ao menos estou atento a isso aí. O caminhão tem um papel fundamental, ele está exaurido, não pela capacidade técnica, mas pela forma de realizar a nossa atividade, com a normatização. A Lei 11.442 de 2007 disse o que é um transportador autônomo, o que é um transportador empresa. Disse como é que você tem a relação com os seus embarcadores. Veio a lei do motorista que disse como é que temos que realizar esse serviço. Motorista empregado e o motorista autônomo. Toda essa evolução está gerando uma revolução. Uma nova adaptação. Uma nova adaptação. E nesse andar aí vai ter muitas perdas. Muitas perdas. Daí vem a questão de ter pessoas preparadas para poder competir no mercado. Porque nós corremos o risco aí, se formos ineficientes, perdemos para o capital estrangeiro. Esse desafio. Então nós temos que saber em que nicho vamos estar, como é que vamos realizar o nosso trabalho para sermos competitivos. Então, o transporte passa por essa transformação muito forte. Perfeito. Fechamos o nosso segundo bloco, acho que a gente pode evoluir um pouquinho. Quais são esses nossos desafios que a gente vai ter que incorporar
Por onde é que a logística vai ter que achar suas novas soluções e principalmente a questão do intercâmbio, né, ou as visitas técnicas. Como é que se dá a apropriação? Qual a importância de vivenciar outros ambientes e trazer outras experiências para que a gente possa fazer essa nova logística brasileira? Já voltamos após o intervalo. Logística, esse é o nosso tema hoje no programa Centros, estamos agora já no terceiro bloco. Um pouquinho dos desafios da logística. Bom, a logística ela vai passando aí por essa nova contextualização, o Sr. Valmor comentava, de novos desafios, vai ter que buscar sua atualização. Quais são os grandes elementos que implicam hoje numa nova logística? A gente já viu que a legislação vem tentar trazer novos conceitos, né? Há uma questão de adaptação, que isso é natural. A tecnologia implica, sim, mas quais são os limites e quais são os desafios que vocês podem nos colocar dentro desse? Bem, como nós trabalhamos com pessoas, né, na qualificação de pessoas, eu vejo que o grande desafio da logística é a questão das pessoas serem dinâmicas, serem eficientes, mudarem o seu comportamento, né? Aquela velha história, né, do jeitinho brasileiro, deixa para depois a gente vai ver como vamos fazer, né? Eu acho que isso não cabe mais, né? Nós precisamos avançar em todas as áreas, inclusive nas pessoas. As pessoas serem mais proativas, terem uma visão mais abrangente do seu negócio, não olhar somente para o seu umbigo, né? Então, no momento que a gente conseguir passar ou subir de patamar na questão de pessoas mais qualificadas, mais preparadas para lidar com situações que porventura, surjam, né? Problemas que surjam, e problemas surgem todos os dias, né? Nós temos aqui o seu Valmor, mais do que ninguém, lida com problemas a todo minuto. Então, nós precisamos ter pessoas preparadas para lidar com esses imprevistos, né? E num ambiente universitário, nós temos essa vontade e esse desejo de preparar as pessoas. Por quê? Todos nós somos moradores aqui do Vale do Taquari, moradores do Brasil, enfim, e nós queremos esse país indo para frente. A gente não quer ficar no mesmo patamar de 10 anos atrás ou de 20 anos atrás. Não, nós queremos avançar. E avançando com eficiência. Para ser eficiente, nós temos que ter pessoas mais preparadas, mais qualificadas. Sr. Valmor, duas questões. No intervalo, o senhor comentava do quanto a legislação alterou, mudou, e para melhor, e era necessário, mas o quanto a legislação ela consegue impactar nas empresas de grande porte, mas não obrigatoriamente ela consegue chegar ou fiscalizar empresas ou de pequeno porte ou transportador individual que não está obrigatoriamente ligado como colaborador ou como funcionário de uma empresa de grande porte. Então, essa questão, como é que a gente melhora o processo, não só pela aplicação da lei, mas a amplitude desse conceito da lei para toda a sociedade. E a segunda questão que o senhor comentava no bloco anterior o transporte rodoviário ele foi aumentando de capacidade, aumentando. Está no seu limite. Como é que a gente faz hoje para ele, não só no transporte rodoviário, mas a gente melhorar a logística como um todo? Essas duas questões. Eu acho que eu sempre fui favorável à lei. As coisas têm que estar embasadas em cima de lei e cumpridas, razão pela qual eu fui defensor de ter uma lei para controlar a carga horária do motorista, ter uma norma para isso, antes que existisse a lei. Em 2011 eu pregava isso e quase fui crucificado. Então, a lei vem para ajudar no processo. O que nós temos no Brasil é a deficiência na implementação. É uma questão cultural, falta de disciplina e outras coisas mais. Então, o que eu acho? Isso vai ser implementado uma hora ou outra. E eu quero crer que a partir do ano que vem, se for implementado e-social,
que está já postergado por 3 anos, que começa dia 1º de janeiro para empresas maiores, e em julho para as empresas menores, eu acho que vai ser um grande divisor de águas, porque a empresa, seja ela micro, pequena ou média ou grande, que não estiver 100% no legal, vai ter suas consequências. Então, acho que aí começa a separar o trigo do joio. Tá? Então, na minha concepção, é uma transformação que será dura e é onerosa. Quando se faz as coisas certas, cumpre o aspecto legal, mesmo que num país cuja carga tributária é nos níveis que nós sabemos. Quando se ouve os Estados Unidos baixar a carga tributária, a própria Europa está baixando para 1,5 milhão de famílias a carga tributária a partir do ano que vem, o nosso processo é exatamente inverso. Mas temos que cumprir, a lei está posta, temos que cumprir. Para isso aí, nós temos que ser mais eficientes. Eu pactuo com o professor. Nós temos uma deficiência muito grande em levar as coisas ao pé da letra. Sermos eficientes, termos o senso de urgência e fazermos sem retrabalhos. O retrabalho custa muito caro. Ninguém nos paga o retrabalho. Então, essa evolução das pessoas para atender essa demanda, que não é só do transporte ou da logística, é do país como um todo, sim, é de vital importância. Com relação aos modais, caminhão que foi evoluindo, fomos colocando os eixos, chegou no limite. Agora tem um processo da otimização dos nossos ativos. Se nós não soubermos otimizar nossos ativos, se nós não soubermos utilizar muito bem nossa mão de obra, querendo ser responsáveis socialmente e fiscalmente, estamos fadados em sucesso. Então, Sandra, eu acho que é um momento muito importante. Eu falava em revolução do transporte, está acontecendo a revolução. E essa revolução, quem estiver se apercebendo, está se adequando, de uma forma ou de outra. Só que, em contrapartida, nessa mudança, o que eu sempre digo? Os iguais andam juntos. Então, o que tem que... Se eu sou desorganizado, eu tenho que trabalhar com uma empresa desorganizada. Se eu sou organizado, vou procurar uma empresa organizada. Então, acho que essa vai ser a grande transformação que vai acontecer aí. Tá? Para podermos, com a eficiência dos nossos processos, a otimização dos nossos ativos, conseguir ser competitivo e ficar no mercado. Agora, esse é um desafio grande, tem que quebrar culturas. É impressionante a falta de disciplina para fazer diferente, né? Definido diferente, continuar fazendo diferente. Nós mudamos e retrocedemos. Sim. Então, pela minha caminhada toda aí, e não é questão aqui da nossa região, né? Eu me envolvi por mais de 20 anos em tudo que é entidade social, todas, que você possa imaginar, né? Exceto política, isso nunca vou entrar. Mas a gente vê lá a falta de preparo nosso. Isso é ineficiência que o mercado não paga mais. Então, nós sejamos assim inteligentes, digamos, né? Ter essa percepção e se preparar para esse novo momento. Ele é fundamental. Daí passa também pela infraestrutura, que ela é muito precária, se perde muito com isso, se perde muito tempo, né? Não é só de rodovias, é de portos, sim, aeroportos, toda a infraestrutura, que estamos muito carentes. Isso também impacta na produtividade. Próximo bloco, vamos falar um pouquinho da infraestrutura do Vale do Taquari e do Brasil. Professora Lisete, a senhora comentou no bloco anterior sobre viagens técnicas, né, visitas. Queria que vocês comentassem um pouquinho da importância que é para o aluno e para o próprio profissional da área fazer essa visitação, conhecer novos ambientes, ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, ir para um outro país, ir para um outro estado do Rio Grande do Sul e ver como é que as coisas funcionam lá. Porque às vezes a gente reclama, ou a gente tem alguma não conformidade, ou a gente tem alguma expectativa por alguma coisa nova, ou pensa que tem que criar alguma coisa nova e a solução já existe em algum outro lugar, é só uma questão de vivenciar e experimentar ela. Como é que funciona isso? Bom, o seu Valmor comentou bem há pouco, né, e eu percebo isso também. A gente vive num momento de mudança em todos os setores, em todos os sentidos, né? E é muito diferente a gente, enquanto professor, em sala de aula, comentar as coisas estão mudando, vocês precisam ter essa postura, o profissional que o mercado está solicitando tem que ter esse perfil, tem que ter essas habilidades, tem que ter essas competências, né?
e fica muito vago muitas vezes, né? E na medida em que se fazem essas vivências, se fazem essas visitas técnicas, né, ele consegue perceber isso de uma outra forma, de uma forma mais ativa, digamos assim, dele perceber, vejam aqui como as coisas estão acontecendo, vejam a eficácia e eficiência que essa empresa tem, olha a exigência que está tendo, olha os controles que eles estão tendo que fazer, os treinamentos, enfim. Então, ele vivencia isso, e isso é um aprendizado diferente do que aquele que muitas vezes nós, enquanto professores, temos o discurso em sala de aula, né? Ele vivenciar isso, me parece que a apreensão é diferente, ele percebe isso de um modo diferente, e para nós isso é muito importante, porque nós, enquanto academia, nós temos esse compromisso de formar esse profissional dentro das habilidades e competências que o mercado solicita, né? Que nem o seu Valmor diz, as empresas estão precisando de um profissional que tenha competência, que tenha capacidade, que seja comprometido, que seja proativo, que consiga perceber o quão sistêmica as coisas estão, ter esse olhar, ter essa postura, enfim. Então, nesse sentido, essas viagens técnicas, elas são, ao meu modo de ver, de grande valia, né? Ele vivencia isso, né? É diferente do que estar em sala de aula. Não que a sala de aula não seja importante, mas complementa, né? Ele consegue perceber isso. Então, eu acho que é de grande valia isso, e a gente faz isso sempre que pode. E os relatos dos próprios alunos, quando voltam para a sala de aula, trocam com seus colegas, né? Trocam com os professores, é muito rica, esse relato é muito rico da percepção que eles tiveram nessa vivência. Então, sim. Estamos fechando o segundo bloco, temos 2 minutos ainda, mas, seu Valmor, queria que o senhor fechasse a nossa ideia aqui. O senhor comentava há pouco que numa viagem recente à Europa, o senhor falou com um caminhoneiro lá, que ele roda 14 mil quilômetros por mês e uma média de um caminhoneiro aqui no Rio Grande do Sul, 6, 7 mil quilômetros. Quer dizer, o custo dessa estrutura é muito diferente, né? Eu falava, Sandro, que eu comparei banana com banana. Certo. Lá o motorista se transportava dentro da Europa. Portugal, França, Espanha, assim por diante. Ele roda 14 mil quilômetros, lá tem algumas coisas importantes, tá? Tem infraestrutura, sim, as pistas são duplicadas, outra condicionante, outra condição, né? Nós, quando eu falo em 6 mil quilômetros, que eu estava totalmente desconfortável, porque eu acho inviável uma operação desse sentido, eu falava com colegas meus uruguaianos na semana passada, e chego no máximo 6.500 quilômetros. O problema são os entraves burocráticos. Você chega em fronteira, tem que passar por 2 fronteiras. Então, como é que nós vamos competir com essa condição? Não é questão de infraestrutura. O caminhão chegou em Uruguaiana, chegou em Libres, vai chegar em Buenos Aires, ou está em São Paulo, ele já chegou. E o processo é muito moroso. Aí você perde muito. E lá na Europa não tem. Você carrega na França, entrega em Portugal, sem parar em fronteiras, né? Então, a questão de mercado comum que nós não temos. Isso é um custo que nós estamos pagando por essa ineficiência de todos nós. Porque não é de A, B ou C, é de todos nós. Perfeito. Então, temos que evoluir muito. Que é o conceito que as companhias aéreas sempre comentam, que avião parado é custo, né? É grana que não entra. O avião tem que estar no ar transportando pessoas. O caminhão é a mesma coisa. Por né? isso que vem a questão dessa revolução que eu falo, né? Porque o nosso ativo parado desta forma, que não é o nosso, é de todos nós. Alguém está pagando aquele tempo todo. Né? E quem está pagando essa conta não é só o consumidor, é o transportador também. Certo. O grande pagador da conta é o transportador. Eu falo com absoluta convicção, porque o exportador nosso, o importador de lá, ele produz o produto, tem seus valores, tem competição, é claro, né? Mas quando aperta o cerco, qual é o lado mais fraco da cadeia? Somos nós. Transporte. Acabamos pagando a conta. Então, temos que evoluir muito para poder ter essa otimização dos nossos ativos e poder competir. Próximo bloco, eu queria que vocês nos comentassem um pouquinho sobre o que é a estrutura hoje, o que é a expertise, não só a estrutura de transporte, mas como vimos, a logística também está dentro das empresas. O que é a expertise e o real momento, o estado da arte da logística Vale do Taquari e Brasil, para que a gente possa fazer essa projeção. Já voltamos. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, falando sobre logística, tanto do conceito de logística quanto da estrutura do nosso curso de logística aqui da Univates. Professores, Sr. Valmor,
um pouquinho do olhar de você sobre o que é a nossa prática hoje, o que é a nossa realidade de logística, Vale do Taquari, Brasil, e quais são os nossos principais desafios? Bem, a nossa realidade, ela acompanha a tendência brasileira, obviamente, né, porque nós não somos uma ilha, nem o Vale do Taquari, nem o Rio Grande do Sul. Muito pelo contrário, nós estamos interligados, inclusive com os negócios com outros países, né? E a nossa estrutura logística nas empresas, nas organizações, ela atende aquilo que precisa ser feito. O problema é que, conforme também o seu Valmor comentou antes, né, há muitos entraves nesse processo, né? De vez em quando, os estudantes comentam nas disciplinas, né, em sala de aula, eu comprei um produto da China, em uma semana estava no Brasil. Demorou 30 dias para chegar de Curitiba até a minha casa. Certo. Então, esse é um exemplo de entrave, né? Aquilo que nós estávamos comentando antes, no bloco anterior. A questão da eficiência. Nós precisamos ter eficiência, sim, as pessoas precisam ser eficientes, mas os processos também precisam ser eficientes, né? Nós estamos num momento de uma revolução tecnológica, automóveis andando sozinhos, caminhões daqui a pouco andando sozinhos, e situações, processos parecendo muito simples não conseguem ser destravados. Uhum. Né? Então, nós temos bastante para avançar ainda em nível de Brasil e, obviamente, em nível do Vale do Taquari, mas eu diria assim que está sendo feito aquilo que as empresas conseguem fazer. Estão atendendo aquilo que dá para ser feito. Dentro desse exemplo que tu comentavas, o e-commerce é um elemento que intensificou muito a necessidade da logística, né? Exatamente. Não só para a empresa ver o seu negócio num novo modelo, mas também para poder entregar em qualquer lugar do mundo hoje. Exatamente. Qualquer um de nós aqui pode acessar agora e comprar qualquer produto de qualquer parte do mundo. Então, também a questão das tecnologias de comunicação, né, facilitaram enormemente isso, né? Os smartphones, computadores, obviamente a internet, né, anteriormente. Então, tudo isso facilitou. Só que, se um país que não tem essa estrutura ou que os processos são engessados, como é o nosso caso, acaba sofrendo. Então, nós tivemos recentemente a Black Friday, né? E tinha empresas fazendo, destacando, enfim, fazendo propaganda no seguinte sentido: olha, nós vamos entregar antes do que os nossos concorrentes. Então, isso já começa a mostrar que as empresas precisam ser eficientes também na área logística. Uhum. Né? Não somente a distribuição, e sim tanto a produção quanto, obviamente, depois a entrega no consumidor final. Quer dizer, não é só uma questão de venda e de preço, mas Exatamente. também a relação de satisfação se mede lá no momento que o usuário recebe aquilo que ele... Na verdade, é todo um processo, né? É uma cadeia produtiva, enfim, que ela precisa estar articulada, né? Ela precisa estar integrada. E no momento que um desses elos tiver algum problema, afeta lá no consumidor final, porque Perfeito. o consumidor final, né, É o ponto. é o que depois vai para a mídia, enfim, reclamar. Seu Valmor, a mesma questão para o senhor, quais são os grandes desafios hoje, nesse momento, mas eu lembrei agora também de lhe fazer uma pergunta mais específica. Hoje, quando o senhor recebe um cliente, uma empresa que vai contratar seu serviço, ela já traz uma solução de logística, ou ela já traz um roteiro, ela já traz o processo pensado, ou ela vai aproveitar a sua expertise e dizer: preciso entregar um produto em tal lugar, o que você me recomenda? É exatamente assim. Cabe a nós, na área da logística, seja qual for o pedaço dela, apresentar a solução. Uhum. As empresas carecem de inovações. Elas pedem que a gente dê sugestões. Então, acho que aí vem a questão das pessoas, né? Ter pessoas bem preparadas, com essa visão sistêmica, para sair do mesmo. Uhum. Por isso, na escala, um dos quesitos nós é inovação, né? A inovação é que vai fazer a diferença, além de valores. Tu tem que ter valores muito claros,
da idoneidade, do respeito, da confiabilidade. Como dizia há pouco, né, os iguais andam juntos. Sim. Então, mas na questão de logística é a proposição. Vou ter uma reunião amanhã exatamente sobre esse assunto aí com o cliente. É proposição. Só que para fazer isto, não faz uma pessoa só, é o contexto. Então tem que preparar todo o time para pensar dessa forma, pensar em inovações. E eles carecem disso e o diferencial vai ser esse. E volta ao professor, aí vem as pessoas. A máquina, caminhão é mais ou menos igual, a empilhadeira é mesmo, o sistema você compra aqui, lá, colar, mais eficiente, menos eficiente, as pessoas fazem acontecer. Então, também a entrega daquela compra que vem da China, que chega no Brasil e empaca, a solução mais assertiva é quando as pessoas fazem a diferença. Porque, às vezes, só o sistema também não é a solução. Sim. Né? Tem que ter envolvimento. Aliás, nesse caso, o sistema foi um problema, né? Porque hoje a gente sabe que já chegou. O sistema está nos dizendo. Está nos dizendo. Mas não anda. Exatamente. Né? Que a gente fica, inclusive, mais chateado ainda por saber. Que sabe que está lá. Sabe que está lá e não vem. Né? E não esqueçam, para vir de lá até cá, tem que passar por um caminhão. Sim. Essa que é a grande verdade. A gente critica que tem muito caminhão no Brasil. O caminhão está no lugar errado. Ele não pode transportar soja do Mato Grosso para Santos. Aí tem que ser de trem. Sim. Essa semana passada, me pediram uma cotação. Nosso negócio é transportar madeira, que é o nosso grande volume, né? Nosso grande negócio. Transportar madeira de Goiás para Santos. Goiás, exatamente, para Santos. Eu fiz todo um estudo lá para a empresa. Na minha cabeça, sabia que era inviável. Né? Mas fiz um estudo para mostrar para eles, olha, esse é o percurso, essa é a distância, este é o peso. E fiz todo um negócio, né? Ele disse, ficou inviável. Claro, ele tem que botar no trem. Só faltou dizer isso para ele. Sim. Daí vem a questão, vai ter trem? Fiquei sabendo no Uruguaiana sexta-feira que o trem não vai mais para o Uruguaiana. Eu disse, mas não pode ser. Bom para nós, né? Mas a eficiência não é nós somos muito eficientes. Porque se o trem parou, é porque a gente é muito eficiente. Claro. Outros segmentos precisam ter essa mesma eficiência para a solução ser compartilhada. Para que o custo nosso caia e sejamos competitivos. Mas voltando, as pessoas fazem a diferença. Por isso essa preocupação nossa em estar com essa conexão com a universidade, para formar gente e ter pessoas preparadas. Agora as pessoas devem querer também fazer a diferença. Né? Só o conhecimento não é o suficiente. Tem que ter um pouco de camisa e suor aí. Professora Elisete, um pouquinho do olhar do curso sobre esse desafio. Como é que o curso se prepara? Como é que o curso traz aporta todas essas novidades? Em termos de infraestrutura, de viagens, de suporte, de disciplinas, de professores, de contato com o mercado, como é que isso funciona no curso de logística? Bom, na verdade, não só no curso de logística, mas nos cursos da instituição de um modo geral, existe toda uma preocupação, né, de olhar o que está acontecendo lá fora no mercado, né, e aquilo que há pouco a gente falava, né, quer dizer, qual é o perfil que esse profissional de mercado precisa ter, que as empresas demandam, né, e aquilo que o Valmor estava comentando, né, pessoas que tenham vontade, que tenham, né, proatividade e tal. Então, na medida em que a gente faz todo esse levantamento da necessidade desse perfil desse profissional, a gente adequa as habilidades e competências e os conteúdos das disciplinas de cada curso para atender essa necessidade de mercado, né? Então, a preocupação dos cursos da instituição é formar um profissional que atenda a demanda do mercado, essa exigência do mercado, né? Então, disciplinas com conteúdos, né, contemporâneos, enfim. Quando a gente está falando de pessoas, né, existem disciplinas de área de recursos humanos, né, trabalhando fortemente isso também, né, quais são as habilidades, como é que tu faz o recrutamento de pessoas, né, enfim. Então, existe toda essa preocupação que o conjunto de disciplinas daquele curso possam atender às necessidades das demandas do mercado, né. Então, é nesse sentido. Então, de tempos em tempos, é feita a alteração da matriz curricular com os olhos para o mercado, né? De tipo de profissional que o mercado está demandando. E se trabalha isso de uma forma bem dinâmica. Excelente. Parabéns pela conexão com empresas, com empresários e com pessoas que trazem essa expertise, as dificuldades do mercado, não só as soluções, mas as dificuldades, né? Acho que também tem disso. Às vezes a gente fala que é importante uma viagem técnica.
Viagem técnica às vezes nos traz alguns elementos bons, mas também nos traz alguns elementos que dizem que a gente também é muito bom em algumas áreas, né? Que a gente já faz coisas muito legais, né? Isso é bom também, né? Importante também, né? A gente saber que o que a gente faz não é tão novo assim, né? Sim. E a questão do benchmarking, que a gente um pouco estava falando, né? Visitar outras empresas que já têm expertise, enfim, trazer isso para a sala de aula. Ok, agradeço novamente a presença de todos, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e que a gente tenha aí futuras oportunidades de estar recebendo vocês com novas novidades na logística, né? Nós somos gratos, professor, pela oportunidade. A TV Univates, ela toma valor quando ela traz o conteúdo e aquilo que é a realidade de vocês e a experiência de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez a oportunidade, né, de bater um papo aí com um profissional renomado aí da nossa região. Sempre aprendemos. É sempre uma grande honra. Exatamente. É isso. Agradecemos principalmente a você que nos acompanhou no programa de hoje, neste conteúdo interessante, importante e tão dinâmico da logística. E na próxima semana voltaremos com um novo programa aqui na TV Univates. Até lá!